Deus abençoe os irmãos, obrigado os obreiros. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 5. Versículo 24. Nosso primeiro culto do ano, nossa primeira ceia. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração para dividir, repartir com os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 24, diz assim: Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E virando-se ao paralítico disse: E digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa para nos trazer vida, para nos dar não só um ano diferente, mas uma história diferente, uma vida diferente. Porque aquele que serve ao Senhor, a Deus, crê que existe esperança, existe uma saída, existe, Senhor, uma direção, existe, Pai, um propósito. Por isso nós descansamos no Senhor e pedimos: Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra. Diminua cada vida, Pai, para que o Senhor cresça neste lugar, para que o Senhor cresça em cada casa, em cada família que se reúne conosco, e a tua palavra possa cair na boa terra do nosso coração, e saiamos daqui renovados e vivificados por ela. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém? Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é atitudes que mudam a vida. Você pode dizer comigo: atitudes que mudam a sua vida. Aleluia. Nós estamos no início do ano, e essa época do ano, onde um novo ciclo, vamos dizer assim, um novo ano se inicia, as pessoas tendem a criar expectativas para este ano. E com as expectativas vêm as famosas promessas. Você sabe muito bem disso. Quantos aqui já fizeram promessa para emagrecer no início do ano? Quantos cumpriram a promessa? Porque a verdade, o problema não está na promessa. O problema está em como nós lidamos com as ações que nós temos que exercer, e aquilo que nós temos que fazer, para que aquilo que nós determinamos para o próximo ano, aconteça. E isso não é só para o ano, isso é para a nossa vida. Nós oramos aqui e tamanhas são as dificuldades em que nós estamos enfrentando. Virou o ano, mas os problemas continuam. O Covid-19 continua. As tribulações e as adversidades da vida, elas continuam. Muda-se o calendário, muda-se o número do ano, mas muitas vezes os problemas e as situações adversas permanecem. A questão e a chave não está em virar o ano. A questão está em como eu me posiciono diante de Deus para continuar enfrentando a vida como ela é. Eu costumo dizer o seguinte, que o problema não é o ano ser novo, o problema é as nossas atitudes continuarem as mesmas. Porque o segredo não está em um novo ano, o segredo está em novas atitudes, em um novo posicionamento, em se posicionar contra o pecado, em se posicionar diante das situações, em continuar crendo mesmo que a situação diga ao contrário, mesmo que ao olhar para a televisão ou para aquilo que nos cerca nós não consigamos perceber uma saída, um escape, uma solução. Mas eu continuo crendo que o meu Deus é Senhor de 2020, 2021, 2022. E enquanto Ele não voltar, ou enquanto Ele não me buscar, enquanto eu não for arrebatado, enquanto a igreja não for arrebatada, Ele continua no controle de todas as coisas. E como eu estou me preparando então para esse novo ano? A Bíblia ela nos ensina,
não apenas a desfrutar de um bom ano, ela não nos ensina apenas a nos desfrutar de um ano melhor, ela nos dá direcionamento, ensinamento para ter uma vida melhor. E uma vida melhor não quer dizer que você não terá problemas. Uma vida melhor não quer dizer que você não vai ter adversidades, porque isso faz parte do processo. Isso faz com que eu e você venhamos a amadurecer. Quantas pessoas cresceram em 2020? Quantas pessoas se aproximaram de Deus em 2020? Quantas pessoas buscaram mais a face do Senhor em 2020? Quantas pessoas se reuniram na tua casa como há anos não faziam? Quantas pessoas se assentaram à mesa para jantar com seus filhos? Porque o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Com ou sem pandemia, com ou sem tribulação, com ou sem guerra, Ele continua Senhor das nossas vidas. Então a Bíblia, ela não nos ensina a se preparar apenas para um ano, ela nos ensina a nos preparar para uma vida, que haverão dificuldades, que haverão tribulações, que haverão momentos difíceis, mas eu continuo crendo que o meu Senhor é Senhor sobre todas as coisas, e que a última palavra permanece sendo dele, em 2021, 22, 23, e até que ele volte, ou que nós sejamos arrebatados. Mas as nossas atitudes, isso sim precisa ser mudado, a começar de mim. Lá em casa, a começar de mim. Eu refletia sobre isso, eu não posso exigir, tem que começar de mim. E assim é conosco. Às vezes nós exigimos de tantas pessoas, mas precisa começar com a gente. E a Bíblia então, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina, nesse texto, algo poderoso para mim e para você, para que a gente leve para a vida, para que você tenha um ano de vitória, para que você tenha um ano de bênção, para que você tenha um ano de conquistas, para que você tenha um ano desafiador, e passe por tudo aquilo que se levantar, para que Jesus seja glorificado na tua vida, para que Deus seja glorificado através de tudo que você está vivendo, para que ao findar de todas as coisas, coisas extraordinárias possam ser vislumbradas. Você crê nisso? Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo, versículo 18, diz assim, eu vou ler o 17 para que você entenda o contexto. Diz que aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Versículo 18 diz, vieram então alguns homens, trazendo um paralítico, deitado em um leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas e diante de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos caminhar com pessoas que nos aproximam de Jesus. Eu e você precisamos nos posicionar e decidir caminhar com pessoas que nos aproximam de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que se afastar das pessoas que não creem em Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que virar as costas nesse ano que se apresenta para as pessoas que não conhecem a Cristo. Pelo contrário, você deve ser um instrumento de Deus, para a manifestação do reino de Deus na vida dessas pessoas, para ser um influenciador, para que essas vidas se aproximem de Deus. Mas quando eu e você precisamos de um socorro, quando eu e você precisamos desabafar, quando eu e você precisamos de um ombro amigo para chorar, quando eu e você precisamos de alguém para celebrar, mas também para chorar conosco, você precisa ter pessoas que te aproximam de Jesus. Você precisa ter pessoas que vão chegar para você e dizer: rapaz, eu estou com você nessa luta, rapaz, eu estou com você nessa adversidade.
Não importa o que estão achando a teu respeito, não importa o que estão falando sobre você, não importa até mesmo aquilo que você está acreditando. O que importa é que eu acredito em você, o que importa é que Jesus acredita em você, o que importa é que eu quero ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Atitudes que mudam a nossa vida é caminhar com pessoas que nos aproximam de Deus, é não contar tudo para todos, é não expor os seus problemas nas redes sociais, mas se render no altar do Senhor, é buscar diante daquele que pode fazer, é buscar com pessoas que podem ser instrumento para te abençoar, é caminhar com pessoas que vão te aproximar de Jesus. Porque você vai entender no contexto aqui que esse homem, ele não tinha só uma enfermidade, ele tinha problemas emocionais, ele tinha dificuldades com o pecado, ele tinha tudo isso, mas ele tinha 4 amigos que não olharam para a circunstância deles, olharam para o Jesus que podiam transformar a vida deles. Sabe por quê, querido? Porque o nosso ano vai ser diferente quando a gente parar de achar problema em tudo e em todos e começar a querer ser a solução para os problemas das coisas. Quando eu me posicionar e falar, esse ano vai ser diferente, porque eu vou ser diferente. Sabe por quê? Porque nada muda se a gente não muda. Vai mudar o ano, vai mudar o calendário, mas a gente vai continuar o mesmo. Sabe por quê? Porque a gente não edificou a nossa fé, porque a gente não edificou as nossas amizades, porque a gente não edificou a nossa comunhão com Deus, porque a gente não buscou mais a face do Senhor. E aí quando os problemas vierem, vai continuar a mesma coisa. Mas se eu buscar, se eu render, se eu me aproximar de Jesus por intermédio de pessoas que podem fazer isso e me ajudar, eu vou poder declarar, eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. 2020 pode ter sido difícil, meu irmão, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos crido e nós estamos aqui. Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Busque estar com pessoas que te aproximam, e mais do que isso, seja essa pessoa que aproxima alguém de Jesus, seja essa pessoa que traz a presença de Jesus, porque são atitudes que mudam a nossa vida. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo, versículo de número 20, diz assim, na parte A: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Mas aqui a parte A diz assim: vendo-lhes a fé. A segunda coisa que eu aprendo é que nós não devemos perder a esperança. Nós não podemos neste ano, e nós não podemos na vida perder as esperanças. Paulo ele vai ensinar em Romanos capítulo 12 que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas antes nós temos que ser instrumento de transformação no mundo. Mas eu não posso por mim mesmo, na minha força, do meu jeito, da minha maneira, no meu achismo, naquilo que eu faço, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Ele vai falar que eu preciso ter a minha mente transformada pelo caráter de Cristo, isso segundo Deus, que vai operar na minha vida, porque daí entendido disso eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque mesmo que nesse ano as coisas saiam do meu controle, mesmo que nesse ano pareça que não está dando certo, mesmo que aparentemente não esteja legal, porque começou igual 2020, mesmo que as situações pareçam as mesmas, agora eu entendo que que a vontade do Senhor é boa, mesmo que não seja boa para mim. Ela é perfeita, mesmo que não seja perfeita para mim, e ela é agradável, mesmo que não esteja agradável para mim, porque Ele é Senhor, e Ele trabalha para aqueles que nele esperam, e naqueles que nele confiam. Então Ele está trabalhando por mim, e Ele está trabalhando por você. Você crê nisso? Mas não perca a sua esperança, meu irmão, mesmo que a situação esteja difícil. Existem momentos nas nossas vidas, meu irmão, que nós estamos que nem esse paralítico. Nós sabemos que existe um Jesus que cura,
Nós sabemos que existe um Jesus que liberta, mas nós não temos força para caminhar até lá, porque nós estamos paralisados e estagnados diante do problema. É por isso que eu preciso de amigos, é por isso que eu não posso perder a esperança, é por isso que eu preciso continuar crendo. Imagine se esses moços, eles chegam lá, e eles olham o tamanho da multidão, e eles falam assim: ó, rapaz, a gente até tentou, a gente até trouxe você aqui, a gente até pensou, mas... Não, eles pensaram uma outra maneira, eles pensaram de uma outra forma, eles pensaram de um outro jeito, a ponto de Jesus no versículo 20 dizer para eles assim, que a fé deles, peraí que voou aqui, que Jesus viu a fé deles. Irmão, Jesus precisa encontrar fé no meu e no teu coração. Nesse ano que se apresenta, a minha e a tua busca por Jesus precisa ser maior. Ela precisa ser maior, ela precisa ser melhor. É Ele que acrescenta fé aos nossos corações. É Ele que gera essa esperança no meu e no teu coração. É Ele que gera, mesmo que as coisas não estejam bem, não estejam bacana, eu continuo crendo, eu não perco a esperança, porque eu sei que existe um trabalhar, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Se nós amamos, as coisas estão cooperando, meu irmão. Ele está trabalhando, Ele não perdeu o controle, você crê nisso? O ano mudou, mas Jesus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres como Ele fez em 2020. Ele vai continuar fazendo milagres porque Ele é o Senhor do milagre. Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. E nós continuamos crendo que a última palavra permanece sendo dele. A Thalita está com um tio internado na Santa Casa há vários dias, o Adilson. Nós temos orado aqui, e cada dia que chega as notícias são mais difíceis, mais dolorosas. Ela já perdeu um tio na família, então tudo parece mais difícil ainda. E os médicos dizem que piorou, que o cenário complicou, que o remédio não deu resultado. Mas nós continuamos crendo que a última palavra vem do Senhor. Ele continua Senhor sobre todas as coisas, meu irmão. Como o pastor orou aqui, talvez o seu problema não seja nem de saúde, não seja o Covid, mas não importa o tamanho do seu problema, não importa com que expectativa você entrou 2021, importa que o meu Deus e o teu Deus continua soberano no trono. Ele continua grande e poderoso. E Moisés, ele vai, e Isaías, desculpa, ele vai nos ensinar que quando Ele opera, nada nem ninguém pode impedir. Quando Moisés está diante de Deus, diante da sarça que queimava e não se consumia, ele fala: Senhor, o que eu vou falar para o povo? Que Deus que é esse? Porque ele conhecia vários deuses, mas Deus fala para ele assim: eu sou. Diga que o eu sou te enviou. E lá em Isaías ele vai falar: eu sou o que sou, e quando eu opero, nada nem ninguém pode impedir. Ele continua Deus sobre a tua vida, Ele continua Deus sobre a tua casa, Ele continua Deus sobre tudo aquilo que você precisa de um toque dEle. Mas eu e você precisamos continuar crendo. Nós não podemos perder a esperança, porque nós cremos que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Aleluia. E a terceira e última coisa que eu aprendo, versículo de número 20, a parte B. Ele diz assim: e disse Jesus ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Terceira coisa que eu quero que você aprenda, que nós aprendamos nessa noite, que nós precisamos entender o trabalhar de Jesus. Uma atitude que muda a nossa vida é entender o trabalhar
de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele não trabalha do meu jeito, Ele não trabalha do teu jeito, Ele não trabalha da nossa maneira, Ele não trabalha segundo o que nós ordenamos, o que nós achamos ou o que nós pensamos. Os pensamentos dele são maiores e são melhores, para nos dar um fim e uma esperança. Aqui esses moços, eles trazem o seu amigo para ser curado de uma paralisia. E Jesus não o cura da paralisia primeiro. Jesus o perdoa dos seus pecados. Sabe por quê? Porque Jesus, ele trabalha de dentro para fora. Jesus, ele trabalha no íntimo. Porque Jesus, ele não trabalha numa solução temporária. Eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um Doril, eu tomo um Dipirona e resolvo. Jesus, ele vai na raiz do problema. Jesus, ele não veio somente nos salvar, Ele veio perdoar os pecados meu e seu, por intermédio dele naquela cruz. Toda a raiz de pecado adâmico que existia oriundo do Éden, caiu sobre ele. Jesus, ele não trata parte do problema. Jesus, ele não trata com soluções provisórias. Jesus, ele trata a raiz. Jesus, ele trata aquilo que está gerando o problema. Ele trata aquilo que está manifestando a causa adversa. Jesus, ele chega para aquele homem e ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Mas ele continuou paralítico, porque muitas vezes você não vai entender. Você vai achar que a solução vai vir de um jeito, mas ela vai vir de outro. Sabe por quê? Porque Jesus está trabalhando lá dentro, porque Jesus está transformando aqui, porque Ele sabe quem você pode ser e o que você pode fazer. Ele conhece aquilo que está dentro de você. Ele te formou e Ele sabe todas as coisas ao teu respeito. Antes que uma palavra saia da tua boca, Ele tudo sabe. Ele conhece o meu deitar e o seu deitar, o meu levantar e o seu levantar. Se nós subirmos no mais profundo do céu, ou se descermos no mais profundo abismo, os olhos do Senhor estarão conosco, estarão nos observando, porque Ele está em todos os lugares, Ele nos conhece. E às vezes nós não entendemos as circunstâncias, mas Jesus está trabalhando de dentro para fora, porque Ele sabe aonde nós podemos chegar, Ele sabe o que nós podemos fazer, Ele sabe o que Ele projetou na minha e na tua vida, Ele sabe aquilo que nós podemos manifestar nele, para a glória e para louvor do nome dEle. Então uma atitude que muda a tua vida, meu irmão, é entender o trabalhar de Jesus. Muitas vezes nós batemos e batemos e batemos perguntando os porquê, mas eu e você temos que dizer: Senhor, para que o Senhor quer tudo isso? O que o Senhor quer de mim? Manifesta o teu poder em mim e através de mim, porque nós não precisamos entender nada, nós precisamos continuar crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Aleluia. Versículo 24 que eu iniciei em diante: mas isto é para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aí então Jesus disse ao paralítico: e eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o leito em que estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, davam glórias a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Se coloque de pé, nós vamos orar e vamos servir a ceia. Para que eles pudessem ver coisas extraordinárias, houve momentos difíceis. Para que eles pudessem ver coisas extraordinárias, houve momentos em que eles não entenderam o que estava acontecendo. Para que houvesse coisas extraordinárias, houve momentos de silêncio. Meu irmão, para que eu e você desfrute do extraordinário, haverão momentos que eu e você não vamos entender. Haverão situações que eu e você não iremos entender. Haverão momentos em que haverá silêncio, em que Deus estará trabalhando de dentro para fora e você não vai estar entendendo nada. Haverão situações adversas, mas que ao findar dela Deus será glorificado na tua vida e através da tua vida. E poderão dizer:
Deus fez coisas extraordinárias, porque Deus continua operando, Deus continua fazendo, Deus continua manifestando. E eu creio que 2021 será um ano de bênção para você, será um ano de vitória para você, será um ano de desafio sim, mas será um ano no qual você verá a mão de Deus sobre a tua vida, você verá o agir de Deus sobre a tua casa, você verá a manifestação poderosa de Deus em todas as circunstâncias. Você e eu precisamos olhar pela fé e não por aquilo que estamos vendo, mas por aquilo que nós cremos, porque Jesus é Senhor das nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia. Eu anotei aqui: Jesus está trabalhando de tal forma para fazer em nós aquilo que Ele sabe que pode fazer, e tornar aquilo que Ele sabe que nós podemos ser, porque Ele nos conhece. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que gera vida aos nossos corações, que gera esperança, Pai, que gera, Pai Santo, fé. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que muitas coisas às vezes não mudam porque nós não mudamos, e nós estamos diante de um novo desafio. Nós estamos diante de um novo ano. Nós, Senhor, provavelmente passaremos por novas situações, por novos desafios, mas existem atitudes que nós precisamos mudar em nós, para que nós possamos ver o Teu agir, para que nós possamos entender o Teu operar, para que nós possamos continuar confiando que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Para isso, Pai, nos ajuda. Espírito Santo, encontra liberdade nos nossos corações, para que a gente possa a cada dia ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Em o nome de Jesus, nos aproxima de pessoas, Senhor, que vai nos aproximar do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não perder a esperança em meio a situações adversas, e nos ajuda a entender, por intermédio do Teu Espírito Santo, o Teu trabalhar, porque nós cremos que os Teus pensamentos são maiores e melhores, para nos dar um fim e nos dar uma esperança. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este ano que se apresenta. Obrigado por tudo que o Senhor já preparou para nós, e porque o Senhor é conosco, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você crê e recebe, aplaude e glorifica a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para o nosso momento de ceia. Todos que estão aqui que desejam ceiar, pegaram o seu cálice no início do culto, antes do culto, perdão. Você aí de casa que preparou o teu cálice, você que preparou o teu pão, pode pegá-lo. Você pode aí virar o teu copinho para baixo, retirar o teu pão. E a palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, e tendo dado graças, Ele virou aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo, este pão simboliza o meu corpo, ele não será moído nada mais, nada menos por você que crê. Daqui a algumas horas eu serei entregue, daqui a algumas horas eu serei envergonhado, daqui a algumas horas eu serei humilhado, eu serei cuspido, eu serei ridicularizado, eu sofrerei punições, mas como diz Isaías, eu vou ficar mudo até o final, estarei mudo, e serei moído pelas vossas transgressões, para que a paz, para que o perdão, para que o livramento, para que a reconciliação, para que a salvação seja dada a cada um de nós. Esse pão nessa noite simboliza isso, simboliza o corpo de Jesus que foi sacrificado em meu e em seu lugar. O pecado que era nosso
a recompensa que era nossa, Ele levou sobre Ele. E por isso nós somos salvos, somos libertos, e um dia celebraremos com Ele na mesa do Senhor, no banquete com Ele, porque Ele morreu para que nós vivêssemos. Você crê nisso? Pai, nós te agradecemos pelo teu corpo, que foi entregue naquela cruz, este pão, ó Deus, que simboliza o teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões, feridos pelas nossas iniquidades, ó Deus, e o castigo que hoje nos dá paz, estava sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício, obrigado, Senhor, pela tua morte, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Podeis comer do pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que de modo semelhante, Ele tomou o cálice, e tendo dado graças novamente, Ele disse aos seus discípulos: esse cálice, ele simboliza o meu sangue, sangue esse que vai ser derramado por cada um de vocês, sangue esse que vai escorrer, para que eu e você fôssemos lavados e nos tornássemos mais alvos do que a neve. Se hoje nós temos paz com Deus, se hoje nós somos limpos, se hoje nós somos curados, se hoje nós somos perdoados, se hoje nós somos transformados, se hoje existe o Espírito Santo que habita em nós e age na minha e na tua vida, é porque Jesus se entregou naquela cruz, e o seu sangue foi vertido, para que eu e você fôssemos lavados e reconciliados com Deus. Pai, nós te agradecemos por este suco da uva que simboliza o teu sangue, sangue derramado por amor a nós, sangue derramado para a purificação dos nossos pecados, sangue derramado esse, ó Deus, para justificação, regeneração, adoção, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus, para que pudéssemos receber o ministério da reconciliação, para que pudéssemos estar de volta juntamente ao lugar da onde nunca deveríamos ter saído, que é a tua presença. Obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar e levou sobre si tudo que era nosso. O Senhor se fez pecado para que nós vivêssemos a sua vida. Obrigado, Senhor, por este sangue derramado em nosso lugar, ó Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém e amém. Podei tomar do suco da uva. Aleluia. E se você crê nisso, aplauda e glorifica Ele, adora, celebra, regozija, engrandece. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua morte. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado porque o Senhor vive. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos buscará para estarmos de volta na tua presença, na tua mesa, ceando contigo, não mais como um memorial, mas juntamente com aquele que venceu, com aqueles que venceram em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por cada vida, por cada família que se achegou, nós te agradecemos por cada um que se conectou conosco, ó Deus, cultuou conosco, ceiou conosco. Nós pedimos a Deus a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família que está representada, pelos que estão aqui, pelos que estão, ó Deus, conectados. Que a bênção do Senhor estejam com eles, Senhor. Que seja um ano de boas notícias, que seja um ano, ó Pai, na qual eles possam viver, ó Deus, e ter novas atitudes em Cristo Jesus, para terem a sua vida mudada, para viverem, ó Deus, algo novo, para experimentarem o extraordinário, para verem o sobrenatural. Pai, que seja um ano marcado pela glória do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, que possamos vislumbrar, ó Deus, desde já, mesmo que não estejamos enxergando naturalmente, mas de forma sobrenatural, cremos que o Senhor está preparando e operando grandes coisas para a nossa vida e para a nossa casa. Despeça o teu povo em paz, Senhor, e em segurança, que possam retornar para os seus lares e ter uma semana de bênção e de vitória para louvor do teu nome. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com as nossas vidas, com a nossa casa e com a nossa família, hoje e para todos sempre. E você que crê e recebe, diga bem forte amém, e aplaude e engrandeça a Ele, porque a Ele a honra, a glória
glória e todo louvor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, vá debaixo da paz, até quarta.